Então a gente está hoje aqui com o Denis para falar sobre comunicação. E uma pessoa que ele falou que talvez não teria qualificação para isso e tal, mas eu já venho acompanhando o trabalho do Denis há um bom tempo. E comunicação, sem dúvida, é um dos pontos fortes. E a comunicação, ela é natural, ela não é algo forçado e a comunicação ela não deve ser forçada. E por isso que eu chamei ele hoje aqui para a gente falar sobre isso, sobre as técnicas disso. Eu gostaria que Denis começasse se apresentando quem é o Denis, de forma rápida. Muito bom, Bruno. Prazer em falar contigo, prazer também, inclusive, aos teus ouvintes, né, ou assistentes. Na verdade, comunicação é essencial, né, Bruno? Comunicação faz a pessoa, ela, daquilo que a forma como te comunicas, tu vais ter as pessoas que vão tendo empatia contigo, vão tendo a relação contigo. Às vezes a gente não consegue, a gente está irritado, está com outros problemas que a comunicação é truncada e não vai dar certo. Mas, normalmente, comunicar-se é a arte talvez mais difícil, ela tem os seus desafios, porque não basta apenas tu saber falar. Tem que saber aquilo que a gente aprende na escola, desde o princípio. É como se a gente estivesse escrevendo uma redação. Tu tens que ter início, tem que ter o meio e tem que ter o fim. Esse início, meio e fim, ele pode ser mais curto, conforme o diálogo que tu está tendo, ou ele pode ser mais longo, conforme a explicação que tu tenha que dar. Muitas pessoas se perdem na parte do meio e vão alongando, e vão repetindo, e vão criando simulações de diálogo que não são mais pertinentes ao assunto. E as pessoas que estão assistindo perdem a vontade de querer assistir. Dispersam, né? Dispersam. Então, isso é uma atenção, isso é um feeling, é um sentimento que o comunicador tem que ter para saber até onde ele vai para o início, até onde ele pode ir ao meio, até onde ele pode chegar para finalizar o seu assunto e partir para outra forma de se comunicar ou então de outro assunto. Mas, em princípio, Bruno, eu fiz, agora eu vou te contar um segredinho que talvez seja o bacana do negócio. Vou começar o nosso diálogo com um segredo e dele nós vamos partir para onde eu cheguei. Eu não sei se eu me comunico bem, mas eu tenho um formato de comunicação que é, primeiro, saber com quem eu estou conversando. E sabendo com quem eu estou conversando, eu posso direcionar as minhas palavras para que elas sejam entendidas ou para que eu possa confundir a pessoa. Também posso fazer isso. Sim. Mas o que aconteceu comigo lá atrás para eu saber hoje este formato de pensamento? Quando eu tinha lá meus 14, 15 anos de idade, eu ouvia muito falar sobre análise transcendental. Estava na moda, era a década de 70, 80, e nós estávamos na moda com as yogas, né, o budismo, aquele movimento hippie dos Estados Unidos, lá da década de 60, 70, estava afetando o Brasil em 70, 80. Como tu jogar uma pedrinha na água, as ondinhas vão criando. Então, o assunto nasce nos Estados Unidos e as ondas até chegarem aqui demoram. Mas nós estávamos nessa fase, então, de vamos parar para corpo zen. Até hoje existe isso, mas naquela época era uma moda tu ser hippie e ser zen. Então, análise transcendental, que transcende teu corpo, que vai para uma outra dimensão, e aí tu vai saber ser gente. Isso estava acontecendo. Mas ao lado dela, tinha uma outra análise que foi estimulada pelas pessoas, que é justamente aquela análise que tu para pensar com quem tu está falando. Esta é a análise transacional, de transação. Sempre, mas sempre que uma pessoa conversa com a outra, ela está fazendo uma proposta de acordo ou uma proposta de linguagem. Sempre. Há uma transação, há um negócio acontecendo entre duas pessoas. Se são pessoas com afinidades, tu cria um acordo, pode ser sentimental, e aí tu vai falar palavras que tu consiga conquistar aquela pessoa. Se for um negócio que tu está fazendo para fechar um negócio comercial, tu vai falar palavras que sejam afins para esse negócio, e assim por diante. Então, cada modo, cada pessoa, cada situação
tu tem sempre uma transação para fazer. Ou tu está fazendo um negócio com ela, ou tu estás recebendo um negócio dela. Então, tu tem que te adaptar a isso. Bom, comprei um livrinho de análise transacional e comecei, então, a ler sobre isso. E lá, pelos meus 16, eu comecei a praticar a análise transacional. Naquela época, eu participava já de grupos de jovens, tanto da igreja como fora dela, e sempre fui uma pessoa que sempre participou das coisas da comunidade, até chegar ao ponto de, com 18 anos, me candidatar a vereador na cidade. E tive a sorte de me eleger com 18 anos, fui o vereador mais jovem do Rio Grande do Sul naquela eleição. E ali eu percebi que, entrando numa Câmara de Vereadores, onde todos os demais vereadores, eram uns 15, 14 vereadores tinham o dobro da minha idade, pelo menos. Então eu não estava lidando mais com pessoas do meu estilo. Eu já estava lidando num outro patamar, um patamar muito mais elevado, que requeria de mim uma transação com aquele pessoal que me exigia conhecimento, me exigia responsabilidade, coisa que um guri de 18 anos não está afim de fazer. Mas eu estava. Porque era um desafio. E os desafios fazem da gente conquistadores do nosso espaço. E quando tu conquista teu espaço, tu te torna uma pessoa importante nas relações. E quando tu te torna uma pessoa importante nas relações, tu só tem dois caminhos. Ou a soberba te bate e tu te julga, aquela, como se diz a expressão, a última bolachinha do pacote. Ou tu pode ter a humildade de dizer, continuo aprendendo com qualquer um que eu estou conversando. Este é mais um desafio, de não deixar a soberba. Quando eu falo soberba, é se achar que sabe tudo, se achar que sabe mais, querer mostrar para os outros como é que é a verdade. Não. Cada um tem a sua verdade. E comunicação é isto. Cada um tem seu modo de pensar, seu modo de ver. Quando eu enxergo a linguagem que vocês lá na curadoria fazem, eu enxergo um modo de se comunicar. Não sei se eu faria o mesmo, porque não é o meu estilo aquele, né? Então são coisas que a gente tem que apreciar e dizer, bom, eles podem estar certos e eu não. Ou o inverso. Eles podem estar errados ou não. Aí vai depender do sucesso de cada um. Bom, então nós estamos lá em 82 aprendendo a me comunicar com um grupo diferente. Em 85 eu me formo em Direito. E então entro no mundo jurídico e imediatamente me formei no dia seguinte já fui convidado para fazer uma assessoria num município aqui próximo. E fui para a prefeitura, então, desse município, e entro, então, no mundo jurídico, da linguagem jurídica, do estabelecimento de uma relação entre um advogado e seus clientes, e passo a compor uma outra relação, inclusive em Porto Alegre, no meio jurídico, nessa forma de se comunicar, totalmente diferente. E tu tem que ser meio camaleão, tu não pode ser. Eu não posso falar a mesma linguagem que eu falava na Câmara no meio jurídico. Assim como eu não posso falar a linguagem do meio jurídico no bar com os meus amigos. Não dá. É este formato. E aí vem, de novo, as aulas do livrinho da análise transacional. Porque cada grupo, cada momento, cada etapa é saber estar presente, mas sem misturar os teus conhecimentos daqui e dali. Saber filtrar isso. É muito difícil. Muito difícil. Tem que ter técnica, tem que ter vontade, tem que ter concentração. Bom, Bruno, e aí? Resumindo, então, o primeiro passo seria conseguir não olhar para a sua comunicação somente, mas em si refletir sobre o grupo ao qual vai ouvir essa comunicação. Na verdade, eu acho que a gente tem que buscar se inserir no grupo onde tu vai atuar. Sempre, de novo, além da transação, nós somos atores. E a gente está num palco chamado vida. E este palco chamado vida te exige aí, porque não é só uma comunicação que tu vai ouvir, tu vai ver também, eu estou vendo a pessoa na minha frente. Gestos, a comunicação exige gestos, exige o teu rosto dizendo também aquilo que tu quer dizer. Se tu está chorando, eu sei que tu está te sentindo mal. Se tu está rindo, eu sei que tu está te sentindo bem. Interagir com isso é a parte mais difícil, mas a gente tem que aprender isso. E essa é talvez a grande lição, né,
saber aprender a comunicação de forma a não criar obstáculos. Deixar as pessoas falarem. Cada um tem o seu posicionamento. Nada é definitivo. E nada é conclusivo. Eu não tenho mais verdades do que tu. Posso ter estudado mais, posso ter viajado mais, posso ter circulado mais entre mundos diferentes, mas o meu conhecimento é igual ao teu. Sempre. Porque o teu mundo exigiu da tua pessoa um comportamento. E eu tenho que saber respeitar isso. E, da mesma forma, tu tens que saber me respeitar no sentido da linguagem. A linguagem tem que ser própria para o meio. Dá um exemplo. Viajei a primeira vez para Miami. E estou em Miami e não sabia falar uma palavra de inglês. De lá eu fui para as Ilhas Virgens Americanas, ao lado de Porto Rico, uma ilha pequena lá. E no terceiro dia que eu estou lá, sem saber falar nenhuma palavra em inglês, sabia pedir água, né, pelo menos. Eu sou convidado a trabalhar lá. Como assim? Sim. Então eu tenho que aprender a falar inglês. E aí? A maioria das pessoas iria ter medo disso. Iria se assustar com essa possibilidade e vou-me embora, não quero, não sei, não vou conseguir e vou me perder e não vou... Não, peraí. Como é que é isso? Se os outros podem aprender, por que eu não posso aprender a me comunicar? E eu pedi àqueles com quem eu ia me relacionar, e eu sempre pedia para as pessoas com quem eu estava conversando, a primeira era calma. Fala mais devagar, deixa eu compreender como é que tu está falando. O que tu está dizendo? O que tu quer dizer? E aí eu comecei a aprender. Em uma semana eu já estava me comunicando. 2 semanas, pronto. Aí eu estava tagarela. Então estas coisas, esse formato de saber enfrentar a situação, também é outro desafio, né? Tem gente que não gosta de enfrentar os desafios de se comunicar com medo de falar, com medo de se expressar. Não. A pessoa tem que ter, mas tem que ter noção também de que mesmo tendo receio do público onde tu estás, se tu vai dar uma palestra, se tu vai numa formatura e vai ser o orador, é tudo modos de se comunicar te concentrando em ti mesmo. Aí também é uma outra receitinha do bolo. Se concentrar. Saber onde tu estás, para poder firmar teus pés no chão e poder dizer, não, peraí, eu sei o que eu estou fazendo e o que eu preciso fazer nível tal. E aí vem a transação de novo, eu vou transacionar com alguém com quem eu estou conversando. É legal isso, né? É muito. A comunicação, ela não deixa de existir um segundo na nossa vida, né? Não. Até quando eu não me comunico, ela tá agindo. Não, e eu vou te dizer, eu fui para países onde eu não consegui, aí que foi o desafio. Certa vez eu estava, em 1995, eu estava na Áustria, quando a Hungria, que era um país comunista, eles deixaram de ser comunistas em 95. E eu estava naquele momento na Áustria, do ladinho. E eles abriram as fronteiras para quem quisesse ir visitar, pudesse entrar, então, no território. Tá bom. Então, já que eu estava ali, eu estava na televisão, vi aquela notícia, mas não, eu vou lá. Não conhecia a Hungria. E aí, vou no consulado, peço um visto, e eles me dão para 5 dias. Então, tá bom. Então, eu vou 5 dias lá. E pego o trem e vou para Budapeste. Chego em Budapeste, não tem absolutamente nada em inglês, nada em alemão e nada em espanhol. E aí? E pior, as letras do alfabeto húngaro é diferente do nosso alfabeto. E aí? Como é que fica? Então eu não conseguia ler nada, não conseguia falar nada e nem ter respostas para as coisas. Mas o poder dos gestos, o poder do olhar, o poder da comunicação visual, e ela é tão forte que eu aluguei um quarto num apartamento de uma professora aposentada que estava na estação fazendo isso. Sim. Que não podia muito fazer isso, mas ela estava burlando um pouquinho o sistema, né? Mas estava alugando ali, então aluguei dela, ela trocou dinheiro para mim e eu fiquei 5 dias em Budapeste sem dizer uma palavra. Comi bem, bebi bem, visitei lugares incríveis e não falei nenhuma palavra. E aí?
Então, o poder da comunicação, ele tem uma força. Depois que tu passa por esse teste, tu não precisa de teste mais nenhum. Ele é o teu... Eu sou meu guia, porque eu noto que quando eu viajo, primeiro que a gente tem que se adaptar ao meio, né? Não adianta tu querer chegar num país como, por exemplo, a Alemanha e querer ser brasileiro na Alemanha. Nunca vai dar certo. E a gente nota que os brasileiros, às vezes, são mal vistos nos países em que eles visitam, em grupos principalmente, porque primeiro fazem algazarra para mostrar que são brasileiros, porque o brasileiro é de fazer gritaria, confusão, tal coisa. Tem outros comportamentos, né, que eu poderia citar, mas não é esse mérito da questão. O mérito é saber se adaptar às condições do teu ambiente, é fazer essa transação. Porque a transação não é só em palavras, eu não preciso posso negociar contigo o modo de a gente estar fazendo essa comunicação agora, onde um está só falando e o outro só está ouvindo, mas eu estou me expressando contigo de maneira que tu compreendas que foi uma situação difícil, mas a gente consegue se adaptar. Da mesma forma, é quando tu tem a sensibilidade de chegar num lugar e dizer, pô, peraí, como são os costumes do lugar onde eu estou? São iguais aos meus? Deixa eu observar. Daí tu começa, senta numa praça, olha para as pessoas, olha o jeito delas caminharem, olha o jeito delas se portarem nos restaurantes, nos cafés, nos bares. Vai na noite e percebe o comportamento das pessoas durante a noite, também nos bares, nas boates, ou então nos restaurantes, e tu já percebe como eles são. E aí tu pode tomar tua decisão, ou eu sou igual ou eu sou diferente. É difícil isso. Sim. Mas é bacana. A arte da comunicação, ela é fantástica. Dentro desses desafios do comunicador, que às vezes não se expôs ainda a situações onde ele tenha que se comunicar ou tem que desenvolver isso, quais são no dia a dia os desafios que o cara pode absorver para si no ramo da comunicação? Então, assumir alguns desafios, se colocar em alguns lugares. O que a pessoa que não tem isso bem desenvolvido, ou tem isso subdesenvolvido, ou um potencial guardado, pode começar a fazer para explorar o seu desenvolvimento dentro de comunicação? É difícil responder isso, muito difícil. Eu não sou técnico, eu não tenho assim um conhecimento mais profundo disso. Eu tenho o meu viver, que foi me ensinando que a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber ouvir. Essa é a parte mais difícil. Deixar a pessoa com quem tu está. Por exemplo, eu estou me formando em Direito. O cliente vem me procurar, o que ele vem trazer? Problema. Não vem trazer solução para mim. Então, quando eu tenho que ouvir este problema, saber mensurar como fazer a solução do seu problema. Através de um processo, através de um diálogo, através de uma conversa com a outra parte, negociar, resolver, não sei. Vai ser o modo como eu vou enfrentar a situação. Então, da mesma forma que as pessoas que estão começando agora nas suas profissões, a empatia, e empatia significa tu te colocar no lugar do outro. Essa é a parte difícil, exige muita resiliência. Olha, empatia, resiliência, estou usando palavras um pouquinho difíceis, mas é que são as chaves. Se tu tens empatia, que é a capacidade de tu interagir com as pessoas de modo a saber ouvi-las, e se tu tem resiliência, que é a capacidade de tu poder, com calma, apesar de ouvir, saber o momento se tu tem que responder ou não, talvez seja esta a chave para o sucesso de alguém. Não tem como ser diferente. Se tu sabe ouvir e tu sabe te comunicar com alegria, não contar problemas, contar coisas boas, os problemas eles são teus. Senão as pessoas quando chegam para ti, Bruno, como é que tu estás? A primeira coisa que tu vai me dizer, senão eu estou bem, eu estou cheio de problema aqui, ali. Momentinho. Esses problemas, eles são teus. Eles não são para que seja exposto na vitrine que todo mundo veja. Eles são teus. Então fica com os teus problemas para ti. Se tu quer falar comigo, tu diz, Denis, eu estou com um problema, tu me ajuda? Agora é diferente. Então são formas de se comunicar que quem está no ramo da comunicação ou não, ele precisa ter em mente que o outro não tem nada a ver com os teus problemas pessoais. Ele tem que saber que tu está existindo como ser que pode interagir com ele e criar uma empatia, ou seja, a capacidade de trocar mensagens de forma tranquila até se chegar
ao que a gente fala na transação da conversa. Difícil, né? É complexo. É complexo. É uma fórmula que não tem não é 1+1. Isto é capacidade humana, é capacidade de saber se expressar, é capacidade... É como se fosse uma relação de namoro ou casamento, onde tu tens que demonstrar afeto, tu tens que demonstrar carinho, tu tens que demonstrar segurança, tu tens que demonstrar facilidade na relação. Quando eu falo isso, não é todos têm problemas? Todo mundo tem problemas. Então vamos conversar sobre os problemas. E não, eu estou com problema, tu não... E aí vem de novo aquela questão de que o outro não tem nada a ver com os teus aspectos pessoais dentro de ti. Então esta talvez seja o grande desafio de cada um. Saber dosar isso. É complicado, Bruno. É fácil. Excelente. Em vários momentos eu consegui observar algumas formas de utilização para resolver alguns problemas do dia a dia da tua forma de comunicação. E aí eu vou te colocar em algumas saias justas aqui, que já tá gravando, não tem como parar no meio. Tá bom. E, Denis, quais são boas práticas para passar dentro da comunicação notícias difíceis? Como que eu adapto a minha comunicação para passar uma notícia difícil, uma situação embaraçosa? Isso eu pergunto porque, em grande parte, é onde a pessoa precisa de uma mão, de um guia de como fazer isso, porque às vezes a pessoa internaliza um momento difícil e transforma aquilo ali numa carga emocional que vai ser pela vida. Então, como lidar com a comunicação quando existem notícias difíceis de serem dadas ou desafios negativos nesse sentido? Bom, eu vou dizer o que eu penso realmente, mas não é definitivo. Claro. Esse é o que eu pratico. E eu pratico a capacidade de não utilizar a palavra não. Eu vou dizer que a coisa está difícil, ou que eu não quero, ou que eu não estou afim, ou que eu não desejo isto, ou que o outro está me fazendo desafios, sem utilizar a palavra não. Essa é a parte mais difícil. Porque o não, ele é definitivo, ponto. Eu já disse não, tá, acabou o nosso diálogo, certo? Uhum. Não preciso dizer mais nada quando tu me põe um problema na minha frente, ou que eu estou numa situação de saia justa, ou que eu tenho que saber dizer, negar alguma coisa, e não tenho como dizer as coisas sem utilizar a palavra não. Porque a primeira coisa que a pessoa fala, e aqui vai um desafio para quem está nos escutando, quantas vezes a gente conversa com uma pessoa e pergunta para ela, tu estás bem? E ela vai dizer, não, eu estou bem. Na verdade, ele nega primeiro para depois dar a resposta positiva. Tu achasse difícil enfrentar aquela situação? Não, eu achei fácil enfrentar. Então, se tu não utilizar essa palavra não na frente, e se tu não utilizar a palavra não no meio do teu diálogo, fazer o exercício, tentar fazer isso, é difícil. Tu vai conseguir, ao fazer isso, tu vai estar sendo diferente de todos os outros que estão aí na rua. Todos os outros. Todos dizem não. São pouquíssimas essas pessoas que conseguem dizer o que pensam, principalmente sair de um problema ou não querer fazer alguma coisa sem dizer o não. Esse é o primeiro desafio. Pelo menos eu tento fazer isso. Muitas vezes eu consigo desfazer uma situação, sair de uma fria, não querer fazer alguma coisa sem dizer a palavra não. Não. É um desafio muito grande para cada um de nós. E o não, ele traz um senso de reatividade ou de falta de motivo claro, né? E dentro disso, onde o não tem a relação, onde o não se relaciona com a capacidade de saber argumentar. Que como advogado exercitou isso durante muito tempo, né? Então, qual que tem uma raiz aí, um princípio da questão do não relacionado à forma de argumentação para funcionar o argumento? Tem, porque quando tu não usa a palavra não, tu não cria barreira. Porque quando tu diz assim, logo joga um não, vamos ver, nesse momento do não, tu colocou um muro entre as pessoas. Tu já deu tua posição, é não.
Então, tu nunca diz, sim, eu fui fazer tal coisa. Não, a gente usa o não, porque sempre o negar primeiro parece que tu tá mostrando para a pessoa, que difícil esse negócio. Não. O que esse não coloca é uma barreira na frente e teu interlocutor com quem tu estás te comunicando, ele já vai criar uma certa distância entre aquilo que tu quer realmente dizer com aquilo que ele não na frente inicial, que já impôs o fechamento de questão. Nos textos que eu pratico, textos jurídicos, nas peças jurídicas que a gente faz, que eu fiz por muitos anos, eu sempre procurei dizer não sem escrever o não. Então é difícil tu encontrar nas minhas petições, principalmente para o tribunal, que lá quem vai ler são desembargadores, são pessoas com muito mais qualificação, eles vão ler um texto que nega sem negar, que desfaz sem desfazer diretamente. Então, vai ficar intrínseco no texto que as coisas são negativas, que não é para fazer assim, não é para julgar assim, não condena alguém, não desfaz aquilo, mas está dizendo sem dizer. Este desafio, eu até, quando os meus colegas advogados trabalharam comigo, eu impunha a eles também. É difícil tu usar um texto sem usar o não. É muito mais fácil. Bota o não na frente e acabou a história. Mas acabou também teu raciocínio. Então tu não te desafia. E se tu não te desafiar, qual é a graça? Se tu não te conhece, qual é a graça então das coisas? Não tem sentido. Então o legal é tu te desafiar sabendo, bom, eu tenho que dizer isso pro Bruno sem dizer não. Como é que eu vou usar essa frase? Como é que eu vou montar esse negócio? É difícil. É o desafio. Para isso, tu tem que ter um pouco mais de leitura, tem que ter vocabulário, tu precisa ler um pouco mais sobre tudo, não basta assim, vou ler textos jurídicos, eu vou saber não dizer não. Não, tu tem que ler de tudo, tem que saber, e principalmente tu tem que ter concentração, análise transacional. A transação que eu vou fazer contigo é de te fazer a cabeça, mas eu não uso o não. Eu tenho que ser esperto, eu tenho que ser muito criativo. E aí é o desafio que ninguém quer fazer. O não se torna uma conclusão lógica baseada no teu argumento de início, meio e fim. E a pessoa que fala, não, faz sentido não ser assim mesmo. Pode ser que sim. Porque tu vai ter um processo de convencimento muito maior daquela com quem tu estás falando, se tu não usar o não. Porque o não é conclusivo, né? Ele tem início, tem meio e tem fim, nele mesmo. Mas os outros argumentos não, para não dizer o não. Tu tem que usar um monte de outras palavras, um monte de outros argumentos que vão te fazer crescer como pessoa, principalmente te fortalecer como indivíduo de interlocução e criar liderança. Liderança no processo da comunicação. Quem transaciona direito tem liderança. Quem não transaciona, quem só sabe dizer não, quem só diz sim e não, e a resposta é sempre conclusiva, sem sonhar, sem imaginar, está fadado ao fracasso. Antes do sim e do não, pelo que eu entendi, a importância de explicar os motivos pelo qual a decisão é tomada, é isso que faz sentido? Esse é o segredo. Para isso, né, Bruno, de novo, tu tem que estar muito concentrado naquilo que tu estás falando, sobre o tema, sobre o assunto. Não basta simplesmente eu achar que eu sei. Eu tenho que realmente saber me conhecer. Essa é a chave de um sucesso pessoal que vai te levar a um objetivo que é liderança. Né? E a liderança ela não é exercida com atos de força. Né? Tu não precisa te esforçar para ser líder. A liderança vem naturalmente. Por quê? Porque tu queria empatia, tu queria que tu não diz o não. Tu diz o não de uma maneira sublime, tu diz um não de uma maneira sonhadora, tu diz um não de uma maneira que não afeta a relação direta com a pessoa, porque o não, de novo, ele impõe uma barreira com quem tu está falando. E se tu não usar o não, ela está aberta, ela abriu a sua mente para te receber, e aí tu criou a empatia. Essa é a chave legal. É bacana isso. Eu acho que
a gente podia ter vários assuntos sobre como abordar, mas essa importância de ter uma linguagem não agressiva ou não violenta, de sim ou não, sem mostrar os motivos, ela realmente vai afunilando as oportunidades que vão chegando, né? Que aí a tua resposta fica óbvia, é sempre o sim ou não. Se eu te posicionar assim. É verdade. E eu acho que esse é o grande desafio para as pessoas. Saber se controlar e saber se gerenciar. Nós estamos agora com um programa de rádio. Há 3 anos que eu confesso que sempre gostei do mundo do rádio. E lá também com os meus 15, 16 eu tive uma relação com o rádio bem bacana, com rádios internacionais, como o BBC de Londres, como a Deutsche Welle da Alemanha, a Voz da América de Washington e muitas outras. E naquela oportunidade eu também aprendi a me comunicar ouvindo os comunicadores falar. Então, às vezes é importante você ligar o rádio, o podcast, ou então, que hoje é mais podcast que rádio, né? Que nem existe. Ouvir uns podcasts de assuntos que lhe interessam, mas prestando atenção na forma como a pessoa está te dando a mensagem. Porque os comunicadores desses tipos de plataformas, eles estão se apropriando de uma linguagem em que te convence de alguma coisa. Por isso que alguns são mais agradáveis e outros não são tão agradáveis. Os que são mais agradáveis, eu faço o desafio para quem está nos ouvindo agora, ouça um podcast e veja se ele lhe agrada. E vai perceber que o interlocutor não está dizendo não. Ele não usa a palavra não. E ouça outros diálogos em que ouve e aí tu já quebra a vontade de querer continuar a ouvir. Faça esse teste e verifica se eu estou certo ou não. E o público que está ouvindo, geralmente, é o pessoal que está querendo se expor e passar por desafios. Então, dentro de um cenário, Denis, que a pessoa está com 20, 22 anos de idade, ela está entrando no mundo de fazer negócios, criar empresa, trabalhar numa empresa. Quais seriam alguns avisos que tu daria sobre a vida de comunicação? Pode até recapitular o que a gente já falou aqui, mas eu parei de ouvir esse podcast aqui e agora eu preciso começar a aplicar algumas coisas aqui. E, de novo, a gente pode recapitular, não tem problema. Mas só para dar um resumo de como eu pego esse conteúdo e de forma prática, de forma mais óbvia e objetiva, eu transformo o meu caminhar no calçamento, né? Certo. Que a comunicação, eu vejo que ela tem várias mini armadilhas. Tem. De eu sair ali na rua e eu me expressar mal e já começar uma relação diferente. Ao passo que eu consigo fazer esse cuidado da minha comunicação e ao sair ali na rua eu vou encontrar uma pessoa, o pessoal do Concepra ali eu vou encontrar para fazer o pagamento e tudo mais. Como que eu vou cuidar esse caminhar no calçamento? Que às vezes o pisado é em falso. Bruno, eu te diria o seguinte, a sugestão, conselho a gente não dá, te dá sugestão. Eu poderia responder para ti assim, ó. Primeira resposta, não tenho a receita do bolo, certo? Isso é um modelo de cada um, é pessoal, modo de se comunicar. Mas eu usei a palavra não no começo. Agora eu posso te dizer também, olha, é difícil o fato de tu aprender a te comunicar, porém, é necessário que tu te aprimore dentro de ti. Mas como é que eu vou fazer isto? Pensa antes de fazer. O que eu quero fazer? Eu quero me comunicar com o Bruno para vender o meu produto através do meu WhatsApp, ou então do meu Instagram. Ok. Então, quem é o meu público? Ele tem a mesma imagem que eu? Ou ele é de um público diferente? Ele tem o mesmo gosto que eu? Ou eu só vou colocar o meu gosto lá naquilo que eu quero fazer? Então, estar aberto ao diálogo, simplesmente, eu não sei se é se é esta a resposta, né? Mas eu penso que sim, que seja ter a capacidade de parar para pensar se o que eu quero é expor o meu gosto, a minha sensação, o meu sentimento, a minha forma física, o meu modo de pensar, ou se é que eu tenho que pensar de forma generalizada e jogar isso para quem estiver ouvindo escolher. O poder da transação, às vezes,
eu vou negociar com pessoas que eu não conheço. E vou negociar com públicos muito diferentes. E para quem gosta de fazer publicidade, propaganda, eu acho que é um desafio constante saber se comunicar para público generalizado sem expor a sua vontade. Esta talvez seja a parte mais difícil da coisa. Como fazer? Bom, aí vamos ter que ler a respeito, vamos ter que nos aprofundar, né? Mas a regra talvez seja essa, de tu compreender o teu público, saber quem ele é, para poder jogar as informações que ele decida da maneira como ele pensa. É difícil. Mas viu que a gente conversou sobre não na frente, porque eu podia ter dito simplesmente, não tenho a receita do bolo. E terminou o assunto por aqui, certo? Sim. Mas não, peraí. Isso não é impossível. Mesmo para quem eu não sou da comunicação assim eficiente, talvez eu estou aprimorando cada dia que passa. Eu vejo, nós estamos preparando, não sei quando é que vai ao ar este teu podcast, mas nós estamos preparando para o programa que vai ao ar no dia 22, próxima sexta-feira, 22 de dezembro. Estou dizendo a data também. Nós estamos preparando um especial de Natal. Todos os anos, já é o quarto Natal que nós vamos fazer no programa que a gente faz na rádio. E esse Natal eu quero fazer um programa diferente. Por quê? Porque eu estou sentindo que o ambiente está propício para a gente dar uma mensagem legal para as pessoas de um modo mais amplo possível. O mundo ele ficou pequeno, dada a quantidade de informações que eu recebo. Lá da guerra da Ucrânia com a Rússia, do Hamas com os judeus, aqui do Maduro com a Guiana, e isto faz com que as informações cheguem rápido. Então, se isso chega rápido, as outras coisas também chegam rápido. Então, o mundo está pequeno. E se a gente pegar um Natal, só o meu Natalzinho aqui, Jesus Cristo nasceu e tal, eu vou estar repetindo as coisas que a gente já sabe. Agora, se nós fizermos um Natal no mundo, como é que é o Natal na Rússia, tu sabe? Como é que é o Natal na Ucrânia, no Japão? Como é que é o Natal na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil ou aqui na América? Isso é a mesma coisa da linguagem. Quando te propõe a fazer linguagem de comunicação, tu tem que ser o mais amplo possível. Por quê? Porque tem gente que quer saber sobre os natais. Tem pessoas que não querem saber sobre isso. Então, mas tu consegue abranger um leque de opções na tua linguagem que vai ou não ter receptividade. E isso é comunicação. Eu estou tentando ver se isso funciona. Então vai ser um grande teste de publicidade, né? Ou então de audiência como programa, este formato. Vamos ver se vai funcionar. Excelente, excelente. E, Denis, nesse episódio eu vou deixar gravado e um desafio para ti, que é a gente pegar esse episódio e fazer um teste e eu te ajudo a colocar ele no Spotify. Eu sei que tem a parte de músicas e tudo mais, mas a gente resolve. Porque esse conteúdo é muito bom para ficar somente no ao vivo e uma vez passar e ninguém poder reouvir ele novamente. Então, que a gente passe esse desafio aí e já tem várias coisas que o cara pode fazer baseado em comunicação no que a gente falou. Acho que não tem meio que um truque mágico que faz a comunicação funcionar, mas sim a aplicação do fundamento da argumentação, do saber conduzir uma pessoa para a resposta e não falar sim, não, isso, aquilo. Então já tem várias coisas para praticar e a comunicação é um jogo de xadrez que vai do início da vida até o final dela. E tenho certeza, Bruno, que essa tua intenção de levar aos teus ouvintes, aos teus participantes do teu podcast, essas mensagens que tu está levando, elas criam nas pessoas o ambiente propício para poder entender que conheça a ti mesmo, já dizia lá Sócrates, né? Lá, muito tempo antes de Cristo, ele já dizia, conhece-te a ti mesmo. No momento que tu tens o autoconhecimento, no momento que tu pratica aquela coisa, quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer, como é que eu tenho que me relacionar, que tipo de conhecimento eu quero ter, isto pode ser de maneira bem simples, isso, olha no espelho e pergunta para ti, quem eu estou vendo aí? Essa é a grande pergunta. Resposta? Não sei. Pode estar vendo só uma imagem, tá? De beleza ou não,
mas pode também estar vendo, poxa, eu tenho que me melhorar a cada dia. E eu posso fazer isso com o meu esforço, porque dentro de mim tem uma capacidade de energia que nós temos que externar. E posso externar de forma positiva ou negativa, vai depender de mim. Então, quanto melhor for a comunicação que eu exerço com as pessoas, meus familiares, meus amigos e tal, mais relação eu vou ter numa teia, né, de comunicação que às vezes a gente não pode nem imaginar o universo que isso cria. Parabéns à tua iniciativa de colocar no ar isso. Muito obrigado. E quem quiser ouvir mais o Denis, toda sexta de manhã, das 7h30 às 9h, na rádio de Parobé, a FM de Parobé, 89.1. Nós estamos lá no programa Viajando com a 89. E também no YouTube com Rádio 89 Parobé. E no Facebook você pode assistir também os programas, o Paranhana FM Paranhana. E no próprio rádio89.com.br. Lá você nos ouve através do aplicativo. em breve no Spotify. Oba, beleza, vamos lá. Feito então, Denis. Até mais. Brigadão. Tchau, tchau. Ok.